Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a solução Oracle Services Cloud, uma solução que complementa todo o conceito da plataforma de CRM, com grande enfoque no sentido de, independente do modelo de canal que eu possa interagir com o meu consumidor, eu poder ter o mesmo modelo de gestão. Então aqui nós temos um portal oriundo da plataforma, esse é standard da plataforma, toda a apresentação são recursos standard, variando logicamente conforme a licença adquirida. E nessa apresentação a gente vai simular tanto a parte de autoatendimento web, como também mostrando todos os processos que eu posso ter na minha empresa hoje para interagir com o público final. Então a primeira coisa que eu vou testar é uma questão típica, que eu estou com um problema, uma compra, etc. E ao invés de eu navegar em menus complexos, etc., o usuário simplesmente quer abrir um campo de pesquisa e dizer, eu estou com um problema. E aí, a solução dentro de uma base de conhecimento que pode ser pública ou privada, ela vai cruzar todas as informações com português semântico e com isso trazer os resultados mais aplicáveis a esse tipo de contexto. Aqui a gente chegou em dois resultados possíveis. Eu vou clicar no primeiro, que é os problemas de qualidade, que é de fato que eu estou vinculado. E uma vez clicando nesse item, a solução rapidamente vai me trazer uma base de conhecimento que atenda a essa expectativa. Essa base de conhecimento poderia ser vídeos, fotos, imagens, etc. Como no meu caso, em vez de trazer um texto simplesmente estático, ela está trazendo toda uma interação assistida. Esse recurso chama-se Guide Assistance, ou seja, é um recurso que eu vou colocando perguntas e respostas de forma a direcionar o meu cliente, nesse caso, a atender, né, a sua expectativa. Então, no meu caso, estou perguntando qual o motivo do contato, ele vai clicar que é problema de entrega. Nisso já veio uma segunda pergunta, perguntando se a entrega foi realizada, e assim eu poderia seguir. Na sequência, eu mostro para vocês como criar isso. Outra forma que eu poderia era simplesmente clicar aqui e fazer uma pergunta. Essa mesma pergunta eu poderia ser originada via chat, eu poderia originar via um e-mail direcionado para uma mailbox específica da empresa, por exemplo, saque@nome da empresa.com.br, etc. Ou aqui, no caso, um formulário. Então eu vou começar aqui, pedro@silva.com.br, nome Pedro, usuário Silva, assunto problema com produto Y. O produto Y chegou com problemas em minha casa e logo preciso de ajuda. E assim eu poderia colocar. Logicamente, aqui a gente pode botar arquivos anexos, fotos, isso aqui é um exemplo, uma sugestão. Mas notem a diferença. No momento que eu clico em continuar, a solução neste momento, ao invés de simplesmente abrir um ticket para aquele consumidor, ela está dando a possibilidade desse consumidor ter acesso a todas as bases de conhecimento que estão vinculadas ao que eu coloquei. E olha só, eu estou dando uma opção a mais do que ele consultou antes, que é se ele pode desistir da compra realizada pelo site. Ou seja, eu estou dando possibilidades para que o cliente possa buscar informação. Se eu clicasse aqui nessa setinha, ele me trazia o conteúdo. Não, cara, abre o chamado mesmo assim. Então, eu clico em terminar de submeter e nesse momento a solução ela está enviando esse chamado para a base central de atendimento para a empresa e esse chamado vai entrar num critério de classificação e segmentação e vai ser direcionado para o atendente mais adequado a atender essa expectativa, inclusive levando em consideração todo o conteúdo informado. Então esse é um primeiro aspecto importante de se conhecer, que é eu estou tentando reduzir o custo operacional da minha empresa no modelo de atendimento, dando mecanismos que o próprio consumidor consiga responder às suas dúvidas, às suas solicitações de serviço, e da mesma forma reduzindo o meu custo operacional de ter pessoas o tempo inteiro respondendo. Esta mesma base de conhecimento que a gente usou aqui, ela está presente na mesma plataforma do produto. Ou seja, se essa pessoa ligar para um atendente, ou usar um chat, ou mandar um e-mail, não importa o canal que eu opte, o formato, o processo de resposta vai ser sempre o mesmo. Pois bem, aqui a gente conheceu como abrir um simples incidente, colocando assim. Quando eu vou para a plataforma, e aqui conhecendo a plataforma do Right Now, que é o nome que a gente popularmente conhecido do Oracle Services Cloud, é uma solução que abrange um CRM de ponta a ponta, mas com um viés muito forte nessa questão de pós-venda. Pois bem, uma vez que eu abri um incidente, eu poderia vir aqui, consultar todos os incidentes, pegando aqui, por exemplo, começando por uma fila, pelas filas, porque o ideal é a gente segmentar os incidentes, os processos de acordo com a fila. E eu não estou falando só de problema como incidente. Eu poderia ter aqui, por exemplo, uma célula de cobrança. Eu poderia ter aqui, por exemplo, uma célula de prospecção comercial. Eu poderia ter uma célula de satisfação. Eu poderia ter uma célula, inclusive, de ações que a minha empresa quer ter internas. Por exemplo, nível de serviço do RH. No meu caso, eu vou pegar o nível 1
de atendimento, que são, no meu caso, as mensagens que são oriundas de e-mail, portal e chat, e vou verificar como é que está o meu portal de atendimento. Logicamente que eu tenho permissão para tal. Estão vendo que a ferramenta tem todas as opções aqui na tela, é porque o meu perfil de usuário me permite ter esse mundo de acesso. Pois bem, uma vez acessando aqui, eu tenho a lista de todos os chamados abertos. O que está em vermelhinho já expirou o SLA, a ferramenta controla toda a questão de prazo de SLA, inclusive. Se olhar para o fim da fila, está aqui o problema que a gente acabou de criar, chamado problema com o produto Y. Então, ao 2 cliques, eu agora quero fazer esse atendimento. Lógico que aqui vocês poderiam ter formas de automatizar esse processo, integrar na mão do consumidor, entregar na melhor atendente específico para atender e assim por diante. Tudo que eu estou fazendo aqui poderia também estar integrado com o CTI. Essa barra superior, ela permite, de acordo com as premissas técnicas, que eu faça uma integração com uma plataforma de telefonia e uma vez tocando o telefone com, por exemplo, o telefone do Pedro, já abriria a tela aqui com o histórico do Pedro para o atendente. Com isso, reduzir o tempo médio de atendimento, que é um dos maiores custos hoje do pós-venda das empresas. Aqui eu estou abrindo então uma tela inicial para mostrar exatamente qual é o processo de atendimento. A primeira coisa que é importante é todo o histórico de pesquisa que o Pedro fez no site. O que ele informou está aqui à direita. Então eu consigo saber até inclusive os links que eu sugeri e que o Pedro não quis clicar. Eu poderia aqui colocar todas as sugestões que eu tenho para resolver o problema do Pedro. Poderia chamar uma opção chamada Smart Assistance, que ao clicar nela, baseado nas palavras informadas até agora, ela vai me trazer os possíveis respostas. E aí vale um link para o meu consumidor, vale um vídeo instrutivo, vale o próprio conteúdo para o atendente ler por telefone e assim por diante. Ó, tá vendo? Eu tenho 4 itens específicos que eu poderia responder. Pois bem, além de preencher as informações, de poder ter uma visão 360 graus do meu consumidor, o que esse cara já teve de incidente, o que ele tem de pedido, o que tem produto registrado, quais são os detalhes desse meu consumidor, ou seja, tudo isso eu poderia gerenciar numa tela única de uma forma muito interessante. Poderia ainda expandir a questão da pesquisa guiada, do Guide Assistant, no sentido não só de trazer um questionário para o meu consumidor, mas para o meu atendente também. Ou seja, o atendente, às vezes, eu tenho que gastar muitas horas de capacitá-lo em certas situações. Com o Guide Assistant eu posso reduzir isso, porque uma vez eu criando as perguntas encadeadas, eu permito que uma pessoa com menor grau de qualificação, ela tenha acesso à condução mais adequada para chegar à resposta que o cliente espera. O mínimo potencial aqui de despesa para capacitar. Além disso, tem correção ortográfica em português, existem palavras proibidas, e todo um controle aqui. Eu teria recurso de co-browse ainda, o que é isso? Se eu tiver um e-commerce, eu poder, dentro do meu e-commerce, poder visualizar a tela do meu cliente em tempo real e com isso poder assessorar a venda se eu quiser. E assim por diante. Interessante alguns recursos que eu posso ter. Se eu marcar a opção de enviar ao sair, ao salvar aqui o atendimento, ele já vai me trazer produtos adicionais, por exemplo, que eu poderia ofertar naquele atendimento e assim por diante. Então eu vou salvar aqui esse atendimento específico. Tudo o que nós fizemos aqui poderia estar disponível no portal web. Então a pessoa poderia vir aqui, se logar, se autenticar e aí ver todo o histórico dos seus tickets, o que ele já conversou e assim por diante. Tá? Pois bem, voltando aqui agora para a ferramenta. Além da parte de pós-venda, que eu também teria chat, eu poderia vir aqui em cima habilitar recursos de chat e ter uma comunicação de chat automática, da mesma forma, eu poderia também trabalhar com outros tipos de recurso aqui. Por exemplo, se eu quiser trabalhar a parte de prospecção comercial, a ferramenta também permite, por mais que não é uma estratégia frontal aqui, eu quiser gerenciar leads, qualificá-los, etc., a ferramenta controla de ponta a ponta. Um dos pontos que eu acho os mais fundamentais quando a gente fala de gestão mesmo, de inteligência de negócio, é trabalhar o conceito de segmentos. Ou seja, nessa ferramenta eu posso vir aqui e criar um novo segmento. Por exemplo, eu quero criar um segmento baseado do zero, ou inclusive posso importar arquivos ou escolher um que já existe. Eu vou criar um do zero e eu vou pegar todos os clientes que têm oportunidades fechadas ou compras, por exemplo. Vou achar aqui oportunidades. E que tiver, por exemplo, o campo... Vamos pegar aqui, cor. Se o campo cor, vou fazer uma forma mais fácil. Ele não for nulo, ou seja, o cara comprou alguma coisa com cor, eu quero ver quem são essas pessoas. E vou dar um visualizar. Nisso ele vai me trazer aqui o potencial de público que eu estaria segmentando nesse tipo de consulta dinâmica.
Lógico que eu poderia segmentar também pessoas manualmente. Ó, trouxe uma lista bem grande aqui de pessoas que têm cores em compras. Eu poderia facilmente daqui exportar esses registros para vários formatos, eu poderia salvar esse segmento, ou poderia inclusive servir de insumo para uma campanha. O que é uma campanha? Olha só, se eu vim aqui nas campanhas de marketing e criar uma nova campanha, para visualizar, eu poderia pegar um modelo de campanha específico, que por exemplo, promoção por e-mail. E no que eu dou um OK, a ferramenta já me traz um fluxograma, que eu posso inclusive trazer novos elementos, modificar, e eu começo de ponta a ponta. Ou seja, qual vai ser a promoção da sua campanha, Pedro? Bem, pois bem, então eu vou criar uma nova correspondência em massa. Essa nova correspondência em massa vai ter um público. Esse público pode ser um segmento, inclusive aquele que eu criei. Eu controlarei aqui quarentena de entrega de e-mails, lista de exceções, qual a mensagem, qual a prova da mensagem, teste AB, qual a entregabilidade que eu quero organizar. E depois eu posso ter todos os insumos de quem abriu o e-mail, qual o público que eu estou entregando e-mail e etc. Uma coisa simples. E daqui tem fluxos do tipo, como a gente está vendo aqui na tela abaixo. Eu posso ter geração de lead, eu posso levar eles para uma landing page hospedados na plataforma, eu posso mandar uma pesquisa de satisfação, ou seja, eu tenho como gerir de fato o dia a dia. Então não só eu vou ter a ferramenta completa, trabalhando com todos os canais como rede social, chat, autoatendimento na web, e-mail e telefone integrados nessa ferramenta, eu poderia também permitir toda a parte de segmentação de campanhas e filtros. Exemplo, eu poderia fazer um filtro aqui dos clientes que estão inadimplentes há mais de 30 dias e direcionar incidentes para uma fila específica para que eu faça ligações de cobrança. Da mesma forma, clientes que compraram determinado produto em determinado prazo e tempo, eu poderia criar uma prospecção de tentar vender produtos complementares. Além disso, eu trabalho com toda a gestão completa das respostas e um trabalho muito forte na parte de exploração de satisfação. Eu poderia aqui, com isso, criar pesquisas específicas, onde eu poderia pegar uma pesquisa em massa, de acordo com o comportamento, e da mesma forma que a campanha de marketing, eu posso fazer isso, mas criando questionários dinâmicos. Inclusive, olha só um exemplo de uma pergunta. Vou criar uma nova pergunta aqui. Eu posso fazer perguntas do tipo: qual o grau de satisfação com nossa empresa? E em vez de trazer uma pergunta simples, eu poderia botar uma matriz. Ou seja, preencher perguntas, opções de 1 a 5, etc. Ou seja, tem como fazer materiais muito ricos e de uma forma integrada. Inclusive, trabalhando com recursos avançados de workflows. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, deixa eu puxar aqui, o conceito, por exemplo, conceito de workflows, espaços de trabalho e etc., o que acontece? Eu com isso consigo, pela ferramenta, criar novos tipos de workflow. Então, por exemplo, se eu pegar aqui workflows de incidente, por exemplo, eu tenho como definir um passo a passo de comportamento de acordo com ações que são executadas na aplicação. Então aqui ele vai carregar agora um workflow que já existe, para ilustrar de uma maneira mais objetiva, um workflow que de acordo com a navegação eu posso ir tomando decisões, inclusive gerando novos suportes, interações, etc. E aqui eu tenho todos os componentes que eu poderia estar integrando com a ferramenta. Eu posso inserir tarefas, eu posso decisões, conectores, entidades, assim por diante. Da mesma forma, eu posso personalizar as interfaces. Da mesma forma, eu tenho uma interface muito amigável na parte de gestão de dashboards e gestão de incidentes e relatórios. Então, por exemplo, se eu quiser pegar um dashboard aqui de um gestor, de service management aqui, por exemplo, eu estou mostrando agora, eu vou abrir um cockpit com interação, com drill down, etc. E isso tudo também pode ser feito a nível de usuário. Ou seja, na mesma ferramenta que eu faço um portal de autoatendimento, que eu tenho chat, que eu tenho workflow, que eu tenho toda a gestão de segmentação de campanha, a parte de qualificação, a parte de segmentação, a parte de satisfação que eu controlo pela ferramenta, eu ainda tenho recursos mais avançados para controlar, por exemplo, aqui, performance de incidentes. Deixa eu diminuir a tela para vocês visualizarem melhor. Eu consigo aqui, por exemplo, nesses KPIs, eu consigo saber incidentes que são críticos. Ao clicar, ele vai me trazer a lista dos incidentes críticos. Poderia ver isso por assunto, por árvore de produto, criar planos de ação, ou seja, é uma ferramenta que de ponta a ponta, e numa apresentação aqui de pouco tempo, eu consigo ilustrar de uma maneira amigável, sem nenhuma linha de programação, o quanto a gente pode entregar para o mercado uma solução que atenda muito melhor o nosso consumidor e permita que a empresa tenha, sim, uma gestão completa de relação com o consumidor. Para encerrar, se eu pegar simplesmente aqui base de contatos que eu tenho na minha ferramenta, e aí pegando
um contato qualquer para ilustrar, eu vou mostrar o fechamento desse conceito com a visão 360 graus, ou seja, de uma maneira muito amigável, eu vou poder saber todo o histórico desse meu cliente na minha relação. Acho que a visão que eu peguei aqui é uma visão que passa só os códigos, eu não peguei com nome, mas eu vou pegar um código específico só para ilustrar o que representa a visão 360 graus. Então, abrindo aqui um cliente em específico, que eu poderia também ter filtrado por nome aqui ao lado, né? Tem vários campos que facilitam esse tipo de pesquisa. Eu consigo aqui ter visão de localização, loja mais próxima, conceito de pesquisa, todo e-mail marketing que eu usei a ferramenta e interagi com o meu consumidor, eu consigo ver no mesmo lugar, todos os chamados abertos, ou seja, a visão de fato 360 graus, não só da visão de controle, de oportunidade, mas sim também do que esse cliente já interagiu comigo, o que ele já teve de necessidade, quais são os indicadores, no meu caso aqui da minha demonstração de varejo, que estão sendo envolvidos. Então, por exemplo, esse cliente aqui que se chama Portia, ele tem um incidente aberto de garantia. Aqui estão os dados de contato dele, o que tem de histórico dele, todas as compras que ele já efetuou comigo, informações integradas com e-commerce, inclusive com a plataforma Oracle Commerce, inclusive quais são os produtos que foram registrados por ele. Eu consigo saber a localização da loja mais próxima, todas as interações de marketing que eu tive com ele, todas as pesquisas de satisfação que eu tive com ele, indicadores, ou seja, de maneira fácil, amigável, eu permito que se tenha hoje um ambiente muito favorável para a gestão dos clientes. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Até a próxima.